A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em estudo bíblico Mateus e estudo bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que estamos aqui reunidos para aprender a Sua palavra. Peço, Senhor, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender verdadeiramente Sua mensagem. Continua, Senhor, nos abençoando nossos familiares, abençoando nossa saúde, Senhor. Dá-nos, Senhor, o alimento de cada dia. E muito obrigada por tudo, Senhor, e toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Amém, Senhor. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Veremos no vídeo de hoje Marcos, capítulo 7, dos versículos de 31 a 37. Vamos falar sobre a cura de um surdo e gago de Decápolis. Amém? Marcos, capítulo 7, versículo 31 diz assim: E ele, tornando-o a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Lá em Mateus 15, 29, diz assim: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. Lá em Mateus, nesse versículo, vai falar sobre a segunda multiplicação dos pães, certo? Só que vemos aqui que essa cura, né, desse surdo e gago, ela é retratada somente no livro de Marcos. Somente Marcos retratou, né, esta cura. Continuando, versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele, né? Então levaram até o nosso Senhor Jesus a um surdo, né, que tinha dificuldade em falar, e pediram, né, rogaram ao Senhor que impusesse as mãos sobre ele para curar a ele, certo? Lá em Mateus 9:32 vai dizer assim: E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, né? Aí fala sobre a cura de 2 cegos e um mudo. Então as pessoas levavam, né, para o Senhor Jesus essas pessoas para serem o quê? Curadas. Versículo 33. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Em Marcos 8:23 vai dizer assim: E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, né? E ali aquele homem foi o quê? Era o cego de Betsaida. Ali ele foi curado. Também em João 9:6 vai dizer: Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Amém? Então aqui nós vemos em comum esses versículos que o Senhor Jesus ele usou o quê? Ele usou a saliva, né? Ele usou a saliva a fim de curar alguém, né? A gente vê também em Marcos 8:23, que eu já li com vocês, 8:23, que falava: E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então, nós vemos alguns exemplos de quando o Senhor usava saliva para curar alguém, né? Continuando, versículo 34. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá,
Isto é, abre-te. Em Marcos 6,41, nós vemos assim: E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-o. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Também em João 11,41 diz assim: Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Né? Nessa passagem fala sobre a ressurreição de Lázaro. Vamos ver também João 17,1, que diz assim: é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Né? Então, o que a gente vê em comum em todas essas passagens, tanto aqui em Marcos 8:34, né? Como em João 11:41, João 17:1 e Marcos 6:41. O que nós vemos em comum, amados? Nós vemos que o Senhor levanta os olhos, né, para o céu. Ele levanta os olhos para o céu e fala algo, né? Aqui em Marcos em 8:34 vemos que ele fala efatá, né, que significa abre-te. E também vimos lá no exemplo da ressurreição de Lázaro que o Senhor levanta os olhos para o céu e começa a falar: obrigada por ter me ouvido, né? 11:41, vou ler de novo aqui. 11:41. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. No 42, a gente fica mais claro o que eu estou querendo trazer para vocês hoje. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, amados, o Senhor Jesus, ele por diversas vezes ao longo do Evangelho, né, a gente lê que o Senhor Jesus, o que ele fazia? Ele ia ao monte para orar, ele ia para lugares desertos para ali orar sozinho, nos ensinando o quê? Que nós devemos ter um momento em que nós dedicamos, né, momentos para estar com Deus, na presença de Deus, né? Estamos sempre na presença de Deus, mas reservar momentos para ficarmos sós, literalmente sós com Deus. Pode ser que seja num monte físico, que a gente sobe uma montanha para estar, né, dedicando nossa oração, um momento para estar com Deus, mas o nosso monte também pode ser o quê? O nosso quarto, a nossa sala, o nosso banheiro, desde que fiquemos a sós com Deus, né? A sós para orar a Deus e conversar com Deus. Certo? Mas aqui o Senhor Jesus, ele estava fazendo o quê? Ele estava orando, né? Ele levantava os olhos para o céu, né? E falava de maneira que as pessoas que estavam em volta ouviam a oração do Senhor, né? Isso para o quê? Para que as pessoas, né? Para que as pessoas ouvissem e crescem, né? Crescem que o Senhor, que Deus, né? Creiam que Deus enviou o Senhor Jesus. Nós vemos lá em Mateus sobre a oração dos hipócritas. Deixa eu ler com vocês. Mateus 6, de 5 a 13. Mas eu vou ler só os primeiros versículos, depois deixo para vocês como dever de casa. Leiam Mateus 6, de 5 a 13, né? E também em Mateus 6 nós aprendemos a oração do Pai Nosso. Também leiam isso. Amém? Então, vou continuar. Mateus 6,5 diz: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Né? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo,
lhe dará a recompensa. Amados, aqui fala sobre o contexto daquela época, em que havia religiosos que gostavam de fazer orações compridas, usarem palavras bonitas, né? E orar na frente das pessoas, para que as pessoas os vissem orando. E não oravam a Deus por um coração sincero porque estavam realmente orando, mas oravam para serem o quê? Vistos. Alguns versículos nós vemos, eu vou deixar aqui na tela enquanto eu estou falando, em que as pessoas cobravam para fazer orações compridas, né? Fazer orações compridas e cobravam para isso, né? E aí estavam recebendo por algo que nem fala a palavra, dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Então, o hipócrita, amados, eles oram, fazem orações compridas, falam palavras difíceis, palavras bonitas, né? Mas não necessariamente porque eles verdadeiramente estão orando a Deus, mas para que eles sejam vistas. Esses são os hipócritas. Amados, quando eu falo aqui, falar palavras difíceis, né? Palavras bonitas, eu estou trazendo para o nosso atual, né? Estou trazendo para o nosso contexto atual, que eu sempre gosto de aplicar os ensinamentos no nosso contexto atual, em que vemos grandes escândalos, né? Que vemos, mas aquela pessoa que desse escândalo, ela pregava de uma forma linda, falava de uma forma muito boa da palavra de Deus, mas nós vemos o quê? Que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Claro, não cabe a nós julgarmos, mas nós temos que ter cuidado e discernimento de, né, evitarmos essas situações, né, para que não escandalizemos, né, para que nós não venhamos nos afastar da fé por causa de alguns exemplos ruins. Amém? Mas continuando. E qual é o salário do hipócrita? É ser visto. O hipócrita quer ser visto como alguém muito religioso, alguém que tem conhecimento das coisas de Deus e para atrair atenção. E aí eles atraem atenção e esse é o pagamento deles. Se eu quero chamar atenção e eu chamo, eu já recebi aquilo que eu estava querendo, certo? Mas por que eu estou falando isso? Há uma diferença muito grande. Há a diferença de que o Senhor Jesus, ele orava, né? Ele orava de pé, levantava os olhos, né, aos céus, para o quê? Para nos ensinar também e fazer com que nós creiamos nele, né, naquela época. Para que as pessoas que estavam em volta crescem, né, que o Senhor Jesus tinha verdadeiramente vindo da parte de Deus, certo? Que Deus Pai enviou ao nosso Senhor Jesus, certo? Então ele orava e levantava os olhos aos céus. E isso ele nos ensina ao quê? A como orar também, orar a Deus, né? Então, por diversas vezes, em várias passagens, fala, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. Também na ressurreição de Lázaro, na multiplicação dos pães. O Senhor o quê? Levanta os olhos aos céus e abençoou aqueles pães e aqueles peixes de maneira que eles o quê? Eles se multiplicaram e alimentaram o quê? Mais de 5.000 pessoas, certo? Então, aqui nós vemos, né, um ensinamento de como também podemos orar. Mas vemos em Mateus 6 que não é para orarmos, né, na frente das pessoas, nas multidões, não. Nós devemos orar dentro do nosso quarto, né, em que Deus que vê o que a gente faz em secreto, Deus vê o que a gente faz em secreto. Amém? Há uma diferença na nossa oração particular e orarmos na igreja. Podemos orar, né, na igreja todos reunidos, porque estamos ali reunidos em nome do Senhor para estar ali, né, estando em um culto, né? Mas estou falando da nossa oração individual, amém? E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente.
Vamos ver em Isaías 35, versículo 5 e 6, que diz assim: Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Né? Então o profeta Isaías profetizou o que aconteceria na grandeza e a glória do reino do Messias, né? A respeito do nosso Senhor Jesus, o Cristo, né? O Messias, aquele que haveria de vir para salvar o seu povo, certo? E em Mateus 11:5 diz: Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Né? Essa passagem fala quando João Batista envia 2 discípulos seus, né, a Jesus, perguntando se era ele que haveria de vir ou que esperasse a outro. E o Senhor Jesus respondeu para que dissessem, os discípulos de João dissessem a ele as coisas que ele ouviu, eles ouviram e viram, né? Que os cegos veem, os coxos andam, os milagres, os prodígios e as maravilhas que o Senhor Jesus estava realizando. Então, o Senhor Jesus estava realizando aquilo que o profeta Isaías, há muitos anos, havia anunciado que aconteceria no reinado, né? A grandeza e a glória do reino do Messias. Amém? Continuando, Marcos 7:37 e 36, perdão. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. Também em Marcos 5:43 diz: E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aqui fala da filha de Jairo, né? Que ela tinha morrido, o Senhor Jesus foi à casa de Jairo e ela voltou a viver, certo? Então, o Senhor Jesus ainda continuava dizendo que para que as pessoas não contassem o que ele estava realizando, para que ele continuasse com o seu ministério, né? Na sua missão. Ele queria manter a sua identidade o quê? Desconhecida e continuar fazendo o trabalho distante das multidões, né? Para que não chamasse muita atenção, para que não viesse muitas multidões. Então, que ele ainda mantivesse a identidade desconhecida, para que assim ele continuasse a fazer o seu trabalho, exercer o seu ministério aqui na Terra. Certo? Mas quanto mais ele pedia para que as pessoas não contassem, mais as pessoas o quê? Divulgavam. 37. E, admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém, amados? Então, nós vimos aqui, né, a cura desse surdo e gago de Decápolis, onde o Senhor tirou, né, tirando ele a parte entre a multidão, afastou da multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua, né? E ali aquele homem, o quê? Ele foi curado, né? Que abriram os seus ouvidos e aquela prisão da língua dele que impedia que ele falasse, né? Que ele falava com dificuldade, né? Aquilo foi o quê? Aquela prisão, né, da língua se desfez. E é isso, amados. Próximo vídeo nós vamos começar o capítulo 8 de Marcos. Vamos falar sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes, certo? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.